Em Química 1, capítulo 8, nós vamos falar sobre números quânticos, tá? A gente vai fazer um resuminho no caderno, falando desses números quânticos. O número quântico, ele na verdade é um código matemático, utilizado para localizar os elétrons e apresentar relação direta com a energia de cada um, tá? Então vamos lembrar da eletrosfera, que ela é dividida em camadas, que nós já vimos anteriormente, e que a quantidade máxima de elétrons é essa daqui. Aí o número quântico principal, tá? Ele indica um nível de energia, ou seja, a gente tem a primeira camada, nível 1, tá? Segunda camada, nível 2, aí a terceira camada, nível 3, 4, 5, 6, 7. Esse N aqui, tá indicando o número quântico principal. Então, esse é o primeiro número quântico que a gente estuda. Depois, o número quântico secundário ou azimutal, que é simbolizado por L, né, são subdivisões dos níveis de energia, ou seja, nós não temos os subníveis S, P, D, F. Esses subníveis, eles vão assumir valores. O S sempre vai ser 0, P, 1, D2 e F3. Lembrando que a quantidade máxima de elétrons nos subníveis, tá? É sempre 2, 6, 10 e 14, como nós já vimos lá na aula passada. Então, ó, o número quântico magnético, ele tem como símbolo Ml. Indica o valor do orbital em que o elétron se encontra. Então, ó, orbital é a região que comporta no máximo 2 elétrons, né? Então, a gente já viu que o orbital, ele pode ser simbolizado assim ou com quadradinho. Aí, aqui eu tô indicando como fica esse orbital com os elétrons. Sempre setinha para cima, outra para baixo. Cada subnível possui determinada quantidade de orbitais. Então, ó, eu tenho aqui subnível S, tem um orbital, o subnível P, 3 orbitais, o D, 5 orbitais e o F, 7 orbitais. Tá vendo o valor desses orbitais aqui? Esses valores são os valores do número quântico magnético, tá? Então, ó, o S sempre vai ser um orbital só e o valor desse orbital é 0. O subnível P tem 3 orbitais, tá? Então, é uma sequência de números ímpares. Um orbital, 3, 5 e 7, ó. S, P, D, F. Aí, aqui, o meio é sempre 0, antes é negativo, depois positivo. O meio é sempre 0, antes negativo, depois positivo. O meio 0, olha lá, negativo e positivo. Então, conforme vai aumentando o número de orbitais, eu vou tendo uma variação maior de números aqui em cima, tá? Tá vendo que o subnível F, ele já varia de menos 3 até mais 3? Lembrando que aqui dentro desses orbitais ainda vão entrar os elétrons. O número quântico spin, que é o quarto e último, ele indica o valor do spin, ou seja, o valor da setinha, tá? Então, ou seja, se a seta for para cima, ela vai assumir o valor de menos meio. Se for para baixo, vai ser mais meio. Agora, vamos ver nos exemplos que eu coloquei aqui como é que isso vai ficar, tá? Esses números quânticos. Descreva os 4 números quânticos para 2p4. Então, eu peguei lá, né, na distribuição 2p4. O 2, que é esse número grande aqui, ele sempre vai ser um nível, tá? N, então, igual a 2. O P, que é o subnível, vai ser o valor do número quântico, né, azimutal, que a gente viu, que é simbolizado pela letra L, tá? Então, lembrando que o número quântico azimutal, que nós vimos lá no nosso resumo, deixa eu colocar aqui pra gente lembrar, ó. O número quântico azimutal ou secundário, ele assume esses valores, S0, P1, tá vendo? Então, por isso que eu coloquei lá, L, ó, L igual a 1, porque aqui é subnível P, tá? Como a gente tem 4 elétrons, então a gente, dentro do subnível P, para o subnível P, a gente vai fazer aqui 3 orbitais, tá vendo? Ó, essas 3 caixinhas aqui,
Lembrando que o meio é sempre zero, antes de zero é negativo e após o zero é positivo. Eu vou colocar 4 elétrons naquela posição que eu expliquei na aula passada. Primeiro, sempre preenchendo para cima, depois eu volto e preencho para baixo. O último elétron que entrou é esse daqui, ó. Esse é o quarto e último elétron. Então, se ele tá para baixo, então o número quântico spin vai ser mais meio, tá? E aqui, o número quântico magnético vai ser onde parou esse último spin. O valor dele é menos 1, tá certo? Desse orbital. Olha esse exemplo aqui. Eu vou ter que dar os 4 números quânticos para 5s1. O número grande aqui, ó, é sempre o n, o número quântico principal, n igual a 5, tá? S, que é o subnível, ele vai assumir o valor igual a 0. Então, o número quântico secundário azimutal, que é simbolizado por L, vai ser igual a 0. Aí, aqui eu coloquei o orbital com o seu valor, tá? Para a gente poder fazer um número quântico magnético. O número quântico magnético, como só tem esse orbital, sempre vai ser 0. E a setinha, como é 5s1, eu só vou ter uma setinha para cima. Então, nesse caso, o spin é menos meio, tá? Então, viu como é que a gente faz com os números quânticos? Agora é com vocês lá nos exercícios.